Olá, muito boa noite, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs aqui da Casa do Caminho. Com satisfação nos encontramos hoje, dia 24 de dezembro de 2024, agora são 20 horas em ponto, começando o nosso encontro semanal aqui na Casa do Caminho, numa data muito especial, que é o dia 24 de dezembro, e que é uma data muito importante para todos nós em todos os sentidos, no sentido religioso, no sentido social, no sentido familiar. Então nós decidimos hoje, nesse dia, também fazer uma reunião especial, porque nós sabemos que muitos de vocês, muitos de nós, temos os nossos compromissos com família, temos os nossos momentos de reunião que estão aguardados, e a gente sabe que essa é uma ocasião muito importante para os reencontros, são momentos em que nós revemos familiares, amigos, pessoas queridas, e que, portanto, é um momento que tem que ser valorizado. E, portanto, a gente sabe que às vezes nós não teremos tempo, muitos de vocês não terem tempo de estarmos aqui nesse momento num estudo mais prolongado. Então, hoje nós vamos fazer uma reunião um pouco mais breve, nós vamos fazer uma reunião um pouco mais objetiva, para que a gente cumpra o nosso compromisso da nossa terça-feira, da nossa reunião semanal, que a gente tem cumprido, então, com a graça de Deus, nosso Pai, com a ajuda e o apoio de vocês, desde 1º de janeiro, estamos juntos caminhando, né? Ano passado, cumprindo então todas as semanas desse ano, sem que a gente conseguíssemos, perdêssemos, né? Na verdade, um compromisso. Estamos juntos, então, cumprindo esse nosso compromisso com alegria. E como é um dia também de celebração, um dia de família, nós consideramos também, né? O Evangelho nos fala que nós temos, então, a nossa família material, família consanguínea, e tem a nossa família espiritual. A família espiritual, o conceito que o Evangelho nos traz, de um conceito mais amplo, aquele que transcende as nossas ligações consanguíneas, né? Que não são as ligações estabelecidas pelo gene, pelo DNA, pela descendência material, mas são os laços espirituais. E, de alguma forma, somos aqui, então, uma família espiritual. E já que teremos hoje também o nosso encontro com as nossas famílias consanguíneas e espirituais, famílias ampliadas, nós não poderíamos também deixar de faltar e deixar de prestigiar na realidade e encontrar a nossa família espiritual com quem a gente tem aqui o nosso encontro semanal. Então hoje nós vamos fazer uma prece, um comentário rápido, vamos fazer o nosso passo, a nossa vibração, fluidificação da água e terminar um pouquinho mais cedo para que todos também tenham a condição de também se dedicar a esse momento importante de afeto, esse momento de reencontro. Então, gente, hoje nós não vamos fazer um estudo muito elaborado, né? Não vamos aprofundar, mas a gente selecionou apenas um texto muito breve, mas muito profundo, um texto Emmanuel. É um texto que é retirado de um livro, que é um livro que a gente recomenda, e que talvez você já conheça, ou como vocês já tenham em casa, que é um livro que é uma compilação de várias mensagens ditadas pela espiritualidade, e que, nesse livro, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e publicado pela Federação Espírita Brasileira, o livro chama Antologia Mediúnica do Natal. Então são 80 capítulos que tem nesse livro, e cada capítulo em que os autores se revezam, existem poesias, existem prosas, existem casos, existem comentários, reflexões de André Luiz, de Humberto de Campos, de Emmanuel e vários outros espíritos, poesias belíssimas de Casimiro da Cunha, de Meimei, de Alta de Souza, mas a gente escolheu um capítulo, que é o capítulo, inclusive, que a gente mandou na mensagem de hoje, né? E que esse capítulo, inclusive, a gente está deixando aqui embaixo no campo de descrição desse vídeo, para que depois alguém possa ver, que é uma mensagem que fala algo mais no Natal. Tá? O que significa esse algo mais no Natal? Porque é natural que com o tempo nós, de alguma maneira, a gente deixa para o lado um sentido talvez verdadeiro do Natal. E é uma reflexão rápida que queremos fazer hoje, apenas isso, porque evidentemente, claro que esse momento agora de festividade é muito importante, né? É um momento de comidas deliciosas, né? De guloseimas, de doces, preparados com tanto carinho, e que são momentos, então, de alegria e que tem que ser fruído, né? E não há nenhum erro, não há nenhum problema em relação a isso.
mas existe o pano de fundo, né? O ponto central de toda essa comemoração é o nosso querido Mestre Jesus, e que às vezes a gente esquece um pouquinho dele, né? Então, nós gostamos sempre muito de fazer um pouco uma analogia que a gente sempre faz com as crianças, a gente faz com os jovens, com as crianças na evangelização, quando a gente vai falar sobre o Natal, quando a gente vai conversar com os jovens, ou também às vezes com os adultos, da evangelização de adultos, né? Uma analogia, uma reflexão que é muito simples, mas ela é muito significativa, porque quando a gente fala de Natal, a gente fala então de aniversário. Na realidade, o Natal é o natalício, tanto que nós podemos dizer qual que é a sua data natalícia, a data do seu nascimento. Natal é um aniversário, né? Claro que é um aniversário especial, que é o aniversário do nosso orientador maior, nosso irmão, nosso mestre Jesus Cristo, e que, claro, tirando vários aspectos históricos que não vale e nem teria alguma utilidade a gente ficar questionando ou aprofundando agora nesse momento, mas é um momento então que toda a cristandade se reúne, pensa e converge pelo pensamento, portanto legitima e torna também um momento de vibração, de radiação em todo mundo e todos aqueles em que convencionamos então nesse 25 de dezembro, que será amanhã, mas que na data de hoje ela é extremamente celebrada, né? A gente sabe que algumas famílias celebram mais a véspera de Natal, outras celebram o dia de Natal de acordo com o hábito, com a cultura, com o costume de cada família, né? E isso varia então, mas todo esse momento desses 2 dias, 24 e 25, é muito pertinente. Mas se trata, portanto, de um aniversário, né? E o aniversário de quem é? É o nascimento do nosso Mestre Jesus, que então, portanto, há mais de 2000 anos, nesse dia que foi atribuído esse nascimento a ele, esteve aqui, nasceu de uma maneira muito simplória, né? E a sua primeira lição foi a lição da humildade, né? Que ele que é o grande, segundo Emmanuel, né, o espírito de maior evolução que já teve no nosso planeta, que pisou na terra do nosso planeta, ele já veio nascendo, dando para nós uma lição de humildade muito grande, porque, embora toda a autoridade, toda a realeza, todo o poder espiritual do Cristo, ele deu o exemplo de nascer numa coisa tão singela, e que comentávamos então lá no sábado com as mãezinhas queridas lá, que ele nasceu na manjedoura, que para nós, o que é uma manjedoura? É um coxo, né? Vamos imaginar, que é um coxo lá no estábulo, os hotéis estavam cheios, ele nasceu naquela região, naquele momento importante, de muitas pessoas estavam em Jerusalém, e retornando para cidades, Belém e tudo mais, e não havia, as estrebarias estavam lotadas, e ele foi para um curralzinho e lá né, forrou aquele coxo de palha, e ali Maria deu à luz e ele foi colocado, e toda a história que nós conhecemos. Então esse exemplo do Cristo, né, é um exemplo muito forte. Então a gente tem que lembrar que esse momento é um dia que a gente celebra o aniversário. Então o aniversariante, né, é o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, né? Ele é o nosso orientador, esse é o nosso guia, mas ele é o nosso irmão, é um irmão mais experimentado, aquele a quem o nosso Pai, Deus, designou a tarefa de nos orientar, de cuidar de nós, né? E ele sendo aniversariante, né? A gente imagina que é o nosso hábito, né, da nossa cultura, que quando a gente vai ao aniversário, a gente leva um presente, não é isso? A gente leva um presente, oferece um presente, como uma forma de homenagear, e assim fizeram, né? Os três reis magos lá também levaram um presente para o nascimento do Cristo, né? Mostrando que isso é também um costume bastante difundido em todo mundo. Mas sabendo dessa natureza tão espiritual, tão evoluída, tão desmaterializada do Cristo, né? Um ser que já atingiu a culminância das perfeições, da perfeição, daquilo que Kardec, no Livro dos Espíritos, escreve que é a perfeição possível da criatura, já que perfeito só é Deus, nosso Pai, mas o Cristo que alcançou esse grau evolutivo, o que a gente poderia pensar, né? O que nós poderíamos oferecer? Um ser que completamente vive além da matéria, que não precisa da matéria, não tem mais
nenhum tipo de necessidade, cuja satisfação é a plenitude do bem, algo que a gente ainda não consegue imaginar, cujo o Kardec e a espiritualidade lá no Livro dos Espíritos nos escreve é que os espíritos que estão nesse nível, o único prazer, a alegria é de servir aos desígnios de Deus e auxiliar os demais. Então, o que nós poderíamos auxiliar, né? Oferecer para ele? Uma criança, então, um presente, uma roupa, mas o Cristo é algo diferente. Então, ele é algo, a gente vai imaginar que ele, sendo uma pessoa que está profundamente devotada, empenhada em nos auxiliar, né, em nos estimular o crescimento espiritual, eu imagino que um bom presente para ele seja a gente, de alguma maneira, né, se apresentar e oferecer a ele nesse dia, nesse momento, mostrando um pouco do nosso crescimento, a nossa evolução. Então, vale nesse dia de hoje uma reflexão, né? Uma reflexão, e é uma reflexão muito, muito íntima, muito interior, e cada um de nós que sabe avaliar. Nós não temos um evolucionômetro, um aparelho que a gente possa colocar, mas cada um de nós sabe olhar para si, se não esse ano, mas os anos anteriores, e pensar, né? Esse ano, será que eu consegui ser uma pessoa um pouco mais tolerante com as demais pessoas? Eu consegui ser uma pessoa mais paciente, mais atenciosa, mais compreensiva? Eu consegui exercitar, ainda que um pouco, não de maneira plena a todo momento, a caridade, o amor desprendido em relação aos demais? Então, todos esses campos não são apenas esses, mas são os campos do nosso crescimento, aquilo que realmente marca, que são os valores inalienáveis do espírito, né? Porque nós temos os valores materiais, que são as roupas, os bens, que são importantes para a nossa vida, mas que o espírito não representa nada. São instrumentos para nós, são recursos que Deus nos oferece, dos quais devemos nos valer, mas o objetivo maior nosso nesse momento é o quê? É o crescimento espiritual. E o Cristo, já uma alma que já transcendeu todas as barreiras, o interesse, a alegria dele é perceber o quê? Que nós caminhamos, que nós crescemos, que nós evoluímos. Então, eu imagino que para nós, nesse momento, né, um belo presente, que a gente, nesse momento, cada um de nós, né, fizéssemos uma prece hoje, nesses dias, né, desse período maior, não precisa ser nesse momento, mas alguém, em um momento que a gente tivesse uma condição de fazer uma reflexão, que tivesse mais fizesse uma autoavaliação sincera, né, de si para consigo mesmo, e ver realmente qual é o progresso que a gente fez, qual o esforço, se o progresso não foi grande, foi o esforço que a gente fez para, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, né, domar as nossas más tendências, né, trazer para a nossa vida o esforço de implantar em nossas almas esses exemplos maiores do Cristo, né, o exemplo maior do Cristo da paciência, da tolerância, da compreensão, da misericórdia e tantos outros valores. Então, esse presente, isso que é o presente que a gente oferece para o Cristo nesse dia, né? Já que ele é material e o interesse dele, a satisfação, a alegria, é o progresso e a evolução de todos nós. E falando nisso, portanto, a gente tem que agradecer a ele, né? Porque a gente sabe que se alguma coisa conseguimos, né? E quem sabe, às vezes, esse progresso nosso não foi nem do ponto de vista material. Às vezes a gente acha, não, mas esse ano eu consegui melhorar materialmente. Claro, essa dimensão, ela pode acontecer, como não pode acontecer, né? Algumas pessoas podem ter tido até algum agravamento de situação material, privações de toda ordem, mas a gente tem que imaginar que talvez a nossa compreensão aumentou, né? A maneira de ver a vida, a nossa perspectiva de encarar essas circunstâncias que a vida nos traz, nos ampliou o entendimento e nos tornou pessoas mais resilientes, mais pacientes, mais confiantes na justiça divina e mais dispostas, né? E mais imunizadas contra o desespero, contra a revolta, contra a blasfêmia e tudo isso. Então, são coisas que o que principalmente pondera nesse nosso crescimento não é o material, né? Não é se a sua conta bancária cresceu, não é isso, né? É importante se do ponto de vista espiritual a gente se tornou algo melhor do que a gente já era, esse é o nosso objetivo.
Portanto, a gente também não consegue fazer isso, a gente também não consegue fazer essa nossa, essa nossa marcha, esse progresso sozinho, porque a gente sabe que o mundo, como ele é hoje, ele é um mundo também que nos avassala, que nos soterra de uma avalanche de situações que nos conduzem sempre ao estímulo daquilo do que a gente, do que a gente quer se libertar, né? Dos instintos, da irresponsabilidade, né? Do individualismo que nos conduz à desconsideração do outro e apenas à busca da satisfação própria. Esse é o nosso passado e nós estamos caminhando para uma visão mais solidária, mais humana, mais integrada, né? Mais universal da humanidade. E a gente não consegue fazer isso sozinho, porque ainda nós precisamos. Então, o Cristo está sempre conosco, né? E a gente percebe, imagino que muitos de vocês, como a gente aqui também, durante todo o ano, recebemos a orientação, o apoio, o auxílio, diversas formas que nos chegam, às vezes de forma inesperada, para situações, dores, para nós e para terceiros, né? E de pessoas queridas também que nos são caras. E a gente sabe que isso é a providência divina, é a bondade de Deus e a intervenção do Cristo. Então, por isso que Emmanuel nos traz nessa lição de hoje, que a gente mandou agora às 18 horas, que a gente está deixando, está aqui embaixo na mensagem também, essa visão do algo mais no Natal, né? Que a gente consiga, nesse momento de Natal, a gente transcender, né? Ou seja, claro que a gente reafirma, né? Não é nenhuma condenação, o Espiritismo é uma visão muito, muito aberta, muito moderna, né? Que nos considera de uma forma integral espírito, corpo e as necessidades, né? Não existe nenhuma condenação a que a gente também tem a satisfação das nossas necessidades materiais, não tem nenhum problema. O problema é a gente só viver para isso, né? Então, portanto, a gente tem que ter que o cerne de tudo isso é a nossa essência espiritual, e o demais são meios, são maneiras, são circunstâncias que a nossa alma, inclusive, encontra também para, de alguma forma, encontrar, buscar um tipo de alento, né, no meio desse sofrimento todo. E Emmanuel, então, nos traz essa mensagem que fala algo mais no Natal. Então, portanto, claro, daqui a pouco, né, nós vamos estar com familiares, né, nos entregando a deliciar, a saborear pratos deliciosos, né, brincadeiras e tudo isso, né? Mas vamos levar, acima de tudo isso, esse algo mais no Natal, né? E que, portanto, a gente tenha nesse momento o agradecimento, e que Emmanuel nos fala aqui. O que a gente agradece ao Cristo nesse momento, né? Ele fala a música, a adoração, o regozijo da fé, a mensagem do amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade e tantas outras coisas com quem temos sempre sendo atendidos ao longo do ano, né? A bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro, né? Importante, então, que a gente agradeça que se a gente conseguiu chegar juntos, né? E apesar das dificuldades, apesar dos problemas que ainda possam existir, mas estamos caminhando, estamos chegando, agradeçamos. Mas ele ainda pede algo mais. O que é algo mais? De corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. E o que Emmanuel, então, nessa prece que ele faz, ele sugere esse algo mais. Concede-me, Senhor, o dom inefável, né? O dom da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te o exemplo. Então, é um estímulo que Emmanuel nos dá, né, de agradecer e de buscar o auxílio do Cristo para essa mensagem. Então, é uma mensagem muito simples, muito bonita, mas ela é muito significativa, que nos remete a essas reflexões. E é isso que a gente queria fazer rapidamente nesse dia de hoje, para que a gente, daqui a pouco, a gente consiga, então, se dedicar aos compromissos que temos, mas também não poderíamos também deixar de fazer a nossa reunião sem a gente fazer a nossa prece, sem fazer a nossa radiação, sem fazer as nossas orações em benefício de todos nós, das pessoas em tratamento e de todos os pedidos de prece que chegam à nossa casa. Então, nesse dia de hoje, então, para que a gente conclua a nossa reunião e depois a gente só quer dar alguns avisos desses dias como é que vai funcionar, mas eu gostaria de convidar vocês a gente fazer uma oração, a gente fazer junto nesse dia, né, uma oração especial, uma prece de Natal,
Esse que é o título do nosso encontro de hoje, né? Nós não estamos aqui hoje fazendo um estudo de um desses textos maravilhosos com que Emmanuel nos brindou durante todo o ano, mas hoje fazendo uma reflexão nesse dia tão importante. E diante de tudo isso de agradecimento, já que Emmanuel nos estimula ao agradecimento ao Cristo, né, através dessa mensagem tão bonita que nos colocou, eu convido a todos vocês a orarmos juntos, né, nessa noite de Natal, que a gente faça a nossa prece de Natal e que a gente possa, então, nesse momento, então, de fato, que os nossos corações, que as nossas almas, nossos espíritos, nesse momento, consigam se integrar ao nosso Mestre Jesus, né, à espiritualidade superior. E nessa hora também, por que não, já que estamos aqui, fazer o nosso passe, fazer a nossa radiação em benefício de todos nós. Então eu convido vocês a nos acompanhar numa prece, a nos acompanhar nessa oração, e depois nós retornamos então para a gente fazer alguns avisos finais que nós temos desse dia, tá bem? Então eu peço que você nos acompanhe na nossa tradicional radiação, nosso tradicional passe à distância, e depois retornamos para as nossas despedidas da noite de hoje. Vamos lá? Vou colocando a nossa música, a vibração, e junto oramos e vamos orar ao nosso Cristo, principalmente agradecendo. Senhor Jesus, aqui estamos então, nessa noite de hoje, reunidos, nesse dia especial, nesse momento de celebração, que toca todas as nossas almas e que nos estimula sempre ao espírito da fraternidade, nos estimula sempre à reflexão e nos remete à lembrança da sua passagem, da sua chegada, do seu exemplo, dos seus ensinamentos que ainda perduram vívidos até hoje, clareados, reforçados, decifrados pela espiritualidade, fazendo-nos, portanto, compreender os seus ensinamentos de uma forma cristalina, simples, natural, como uma explicação das leis divinas para todos nós, que o Senhor veio aqui bondosamente, generosamente nos explicar. E aqui, Senhor, nessa noite especial, nós agradecemos a sua dedicação, o seu esforço, não apenas naquela época de 2 séculos, 2 milênios atrás, se deslocar dos planos espirituais superiores e mergulhar, Senhor, junto de nós, nesse vale de sombras de dor, e humildemente, com toda a misericórdia, dedicar o seu amor a todos aqueles com quem o Senhor teve contato naquele momento, e ainda mantém a toda a humanidade, a quem o Senhor considera como a sua família. Por isso, Senhor, nós agradecemos profundamente a sua dedicação e seu empenho, que movimenta legiões e legiões de anjos e mensageiros de luz em nosso socorro, em nossa orientação. E assim, Senhor, sabendo ainda que ainda temos muito a aprender, mas nessa noite, Senhor, oferecemos também mais um ano de esforço, de aprendizado, mais um ano de crescimento, Senhor, que podemos notar em cada um de nós. A modificação, Senhor, que a sua palavra, que os ensinamentos venham operando em cada um de nós, nos estimulando ao caminho, nos estimulando ao crescimento em direção a Deus nosso Pai. Nós agradecemos, Senhor, e a seus pés nós colocamos esse nosso esforço como um presente simbólico do nosso reconhecimento, da nossa gratidão por estar junto conosco. Receba o Senhor, apesar da nossa limitação, mas pedimos, Senhor, que permaneça sempre conosco, nos iluminando, nos estimulando, para que cada ano consigamos fazer um presente maior ainda, mais amplo, e que um dia, Senhor, estaremos, portanto, em condições melhores, de melhor estarmos próximos de Ti e de Deus no auxílio da humanidade. Mas por ora, Mestre, aqui estamos, como ainda pedintes da Sua luz, da Sua misericórdia, da Sua bondade. E pedimos que nos ilumine, que nesse momento, nessa noite especial, dessa vibração tão pura que envolve a todos nós, alcance, Senhor, a todos que aqui estamos. Alcance os nossos lares, alcance as nossas famílias,
Abençoa, Senhor, as festividades e que seu espírito de fraternidade, de amor e de solidariedade permeie todos esses acontecimentos, todos esses eventos que vamos participar. Muito importantes do ponto de vista material, mas que sejam, acima de tudo, enriquecidos espiritualmente. Que o perfume do seu Evangelho, o bálsamo do seu exemplo, possa então permear todo esse ambiente, reforçando em todos nós a força viva da sua palavra em nossas vidas. Abençoe em todos nós, Senhor, nossas famílias, nossos entes queridos, as pessoas em tratamento, as pedidos de prece, enfim, especialmente nessa semana em que nossas vibrações conseguem, Senhor, vibrar num patamar melhor, um patamar de maior elevação espiritual, levando essa vibração para todos aqueles e que dessa forma recebamos a sua luz especial, reconhecendo, Senhor, que ainda que o Senhor seja o merecedor das nossas homenagens, do nosso agradecimento, o Senhor nos presenteia incessantemente com a sua bondade, com o seu Evangelho, e que a sua luz brilhe incessantemente em nossas vidas, trazendo para todos nós, os nossos lares, nossos familiares, a saúde, a paz, o trabalho, a perseverança, esperança, a fé, enfim, tantas energias, Senhor, todo esse combustível espiritual que precisamos para perseverar nessa trilha, às vezes tão difícil que percorremos nesse planeta ainda, tão dolorido, de provações, de dores, de sofrimento, mas que sabemos olhar ao céu e ver a sua luz como uma estrela guia guiar os nossos passos. Abençoa todos nós, as pessoas em tratamento, os pedidos de prece, enfim, toda a nossa comunidade, a Casa do Caminho e toda a nossa família espiritual que hoje mais uma vez aqui se reúne nessa noite para celebrar e para homenagear a sua vinda entre nós. Enfim, Mestre querido, pedimos também que essas águas que estão aqui colocadas, sejam elas enriquecidas, iluminadas, sejam elas abençoadas pela sua força, do seu amor, transformando-as em medicamentos de origem espiritual para todos nós, para os nossos males do corpo, para os nossos males do espírito, que sejam elas, portanto, uma seiva de luz a nos sustentar e a nos renovar a todos os momentos. Mestre querido, nesse momento então de celebração, nós agradecemos e pedimos então que esteja junto com nós nesses dias. E pedimos especialmente, nos lembramos, Senhor, daqueles lares ainda em dificuldade, em dores, daqueles ainda, Senhor, que padecem nos hospitais, daqueles, Senhor, que estão aprisionados, naqueles que estão em regiões de conflito, de dor, aqueles, Senhor, que passam por momentos de provações de toda hora, seja no campo da saúde, na perda de ente querido, nos conflitos, enfim, que não tem, Senhor, a possibilidade desse momento de sentir a paz e confraternizar, de repartir o pão nesse momento. Que a sua luz também alcance e que possa também a nossa vibração de empatia, de acolhimento, de compreensão alcançar todas essas pessoas e que a sua luz conforte todos esses corações em todas as partes do mundo que nesse momento, Senhor, ainda não podem desfrutar desses momentos junto do seu Evangelho, da paz e da solidariedade. Mas agradecemos, Senhor, e pedimos que permaneça junto de nós, hoje e em todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, e que a sua luz permaneça sempre conosco, em todos os dias, em todos os momentos da vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Agora sim. Então, gente, com isso a gente está despedindo o nosso encontro mais rápido no dia de hoje, né? Mas aí todo mundo fica mais à vontade também para seus compromissos. E a gente agradece. Então, nós vamos dizer também só que, excepcionalmente, amanhã, no dia 25, que é o dia de Natal, é um dia também de muita celebração. Então, amanhã não haverá a nossa reunião mediúnica, né? Então o grupo mediúnico ele foi dispersado porque alguns viajam, né? Alguns vão encontrar familiar, mas as pessoas que estão em tratamento amanhã, então que cumpram, que se tiverem condição, né? Que tiverem condição também, alguns não terão condição,
mas se tiver a disponibilidade no horário de 20 às 20h30 fazer a prece, façam a prece, porque a espiritualidade nunca nos deixa. A gente sabe que a espiritualidade a espiritualidade superior ainda não está ligada a essas necessidades materiais, né? Esses sabores ainda que nos seduzem tanto, e que eles continuam, e com fé nós vamos receber o auxílio e a presença dele em toda a nossa vida. Nós vamos estar aqui na semana que vem, na terça-feira, no dia 31 também, que é um dia muito especial. Convido vocês também para a gente fazer uma prece de ano novo, um momento diferente também. Eu sei que é um dia com uma outra vibração, mas é um momento muito importante a gente fazer uma reflexão rápida nesse dia, e de forma que a gente mantenha o nosso compromisso. Então, de toda terça-feira esse ano, conseguimos mais uma vez, né, estarmos juntos aqui. Hoje, gente, eu vou deixar de fazer os comentários. Por quê? Porque em função desse compromisso nós gravamos um pouco essa mensagem um pouquinho mais cedo, então não vou conseguir ver os comentários que vocês estão fazendo agora, mas eu vou estar acompanhando aqui no chat, né? Depois a gente vai estar interagindo no chat. Então eu desejo a vocês, né? E os comentários de vocês a gente vai ler, a gente vai responder, mas aí eu desejo a vocês um Feliz Natal. Agradeço muito a presença de vocês aqui conosco nessa noite, né? Enriquecendo, que a nossa família espiritual faz essa ceia espiritual, essa confraternização espiritual também, né? Nossa família espiritual. Desejo a vocês então também muita luz, muita paz, muitas bênçãos, muita compreensão nesse Natal, e agradecendo muito a companhia de vocês nesse dia de hoje, no dia seguinte, e convido então para a semana que vem, juntos então, fecharmos uma etapa importante. Vamos fazer uma virada do ano, não meia-noite, às 8 horas, né? Uma prece de ano novo também, né? Mas para a gente celebrar então mais um ano de convivência junto. Agradeço então, desejo a vocês então mais uma vez celebração com a família, quem estiver trabalhando, muita paz, muito trabalho, quem estiver viajando, enfim, que cada um consiga cumprir seu compromisso conforme queira, conforme pode, né? E acima de tudo conforme a bondade e a justiça divina de nosso Mestre Jesus. Muito obrigado pela companhia nessa noite, fiquem com Deus e nos vemos então na semana que vem, se Deus assim permitir. Até lá e Feliz Natal para todos.